Bom dia, irmãos! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um excelente, abençoado dia para você. Esse é mais um Maná Diário da Igreja Batista Manaim. Nos ajude compartilhando a palavra de Deus, enviando esse vídeo para os seus contatos, seus amigos, curtindo, comentando, se inscreva no canal do YouTube da Igreja Batista Manaim e ative o sininho para receber todos os nossos conteúdos. E se você tiver um pedido de oração, escreva nos comentários desse vídeo, porque os intercessores da nossa igreja estarão orando. Vamos iniciar a partir de hoje uma série de 7 meditações a respeito de como aprender com as parábolas de Jesus e as lições preciosas que o maior de todos os mestres que já passou por esse mundo deixou para nós. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que as parábolas, elas geralmente são histórias curtas, baseadas em fatos reais. Elas têm o objetivo de ensinar grandes lições de sabedoria para nós. E como Jesus, na sua sabedoria, o maior mestre, usou desse artifício para explicar grandes verdades a respeito das mensagens espirituais. E hoje nós vamos meditar a respeito da parábola do semeador e como devemos dar valor ao simples fato de ouvir. A parábola do semeador, ela também está descrita nos evangelhos de Marcos e Lucas. Esses são os evangelhos também conhecidos como evangelhos sinóticos. E toda vez que você ouvir esse nome, saiba que eles se classificam como sinóticos por conta de uma grande quantidade de histórias comuns que tem entre eles. E muitas vezes são narrados dentro de uma mesma sequência, cada um com a sua particularidade. Então eu quero ler com você lá no livro de Mateus, no capítulo 13, do verso 1 ao verso 9. E diz assim a santa palavra do Senhor, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. E as grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em terra boa e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do semeador é uma grande lição para nós, pois fala a respeito de como o evangelho é recebido por cada um de nós e o que nós mesmos escolhemos fazer com essa mensagem que nos foi proclamada. O que ouvimos, como ouvimos, realmente estamos praticando e dando valor ao que ouvimos? A parábola do semeador é uma palavra que o próprio Jesus explicou o seu significado de uma forma muito clara. Ela nos ensina como ouvir a palavra de Deus e como praticá-la, e as consequências daqueles que não ouvem. A parábola do semeador, ela fala a princípio sobre um homem que saiu a semear, e enquanto esse homem ele semeava, fatos muito interessantes acontecem. Uma parte das sementes caiu ao pé do caminho e vieram as aves dos céus e a comeram. Outra parte das sementes caiu em meio a pedras e não havia terra, então logo as sementes se secaram. E a outra parte caiu entre os espinhos. A árvore começou a crescer, porém os espinhos que estavam ali a sufocaram. E finalmente, uma parte das sementes caiu em boa terra e deu fruto. Germinaram, cresceram e deram muitos frutos. E por fim, Jesus termina essa parábola com a seguinte exortação: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do semeador, ela explica que a palavra de Deus, ela é como uma semente. E os vários tipos de solos aqui narrados representam os diferentes tipos de coração. E aqui cabe uma reflexão muito importante para nós no dia de hoje. Como está o seu coração? Como está o meu coração? A palavra de Deus, ela é muito clara. Ela nos diz que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois disso depende toda a sua vida. O que temos ouvido e a forma como nós ouvimos e a forma principalmente como damos importância ao que ouvimos e como praticamos determina como será o nosso dia,
como será a nossa semana, o nosso mês e principalmente toda a nossa vida. Por que Jesus ele comparou a palavra de Deus com sementes? Em Hebreus, lá no capítulo 4, verso 2, nós temos ali a resposta. Diz assim a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aleluia! Eu quero te convidar para que a partir de hoje, quando você ouvir a palavra de Deus, você permita que ela tenha esse tipo de efeito na sua vida. Pense nisso, que a semente da eterna palavra de Deus, porque a palavra de Deus é eterna, o próprio Deus diz, passarão os céus e terra, porém a minha palavra não passará, ela possa passar a germinar e frutificar na sua vida, no solo fértil do seu coração. Que você não venha, a partir de hoje, cair mais em nenhum tipo de cilada do maligno, mas que você saiba que, acima de tudo, você é filho de Deus. E quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, as mentiras do maligno não têm mais nenhum poder sobre a sua vida. A palavra de Deus, ela tem vida, vida em abundância, e essa vida é concedida a todos nós que cremos em Jesus. A palavra de Deus também nos diz que quando nós ouvimos, essa palavra ela deve penetrar no nosso coração. Ela deve ser cultivada, ela deve produzir muitos frutos. Não permita de forma alguma que o maligno, com mentiras, arrebate tudo aquilo que foi semeado no seu coração e na sua vida. Eu quero te convidar para que você medite também que, para nos ajudar a manter a palavra de Deus guardada no nosso coração, o Senhor nos deu quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, quando nós recebemos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo de Deus, que é o nosso amigo, companheiro, habita na minha e na sua vida. E o Espírito Santo de Deus, ele age assim. Tente imaginar, por exemplo, o Espírito Santo de Deus te ensinando e te guiando através da palavra. Quando eu paro para pensar nisso, eu imagino que deve ser algo muito semelhante a um pai quando ensina um filho a andar de bicicleta. O pai ele fica ali ao lado do filho, fica empurrando, fica segurando, fica prestando atenção, fica ali orientando, ele mantém, né, aquela bicicleta em pé, e quando o filho começa a perder o equilíbrio, ele vai lá e segura, até que ele esteja caminhando. E mesmo assim, o pai está sempre de olho naquele filho. E assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos corrige, ela nos levanta, ela nos consola, ela nos anima, ela nos dá força para seguir em frente, mesmo diante dos momentos de aflição. Muitas vezes as palavras humanas, elas vêm até nós. E essas palavras, elas podem até trazer um conforto por um período de tempo. Mas a palavra de Deus tem uma diferença. A palavra de Deus traz vida, a palavra de Deus traz renovo, a palavra de Deus traz restauração. Existem 4 tipos diferentes de terrenos narrados nessa parábola, mas somente um deles conseguiu produzir de fato. O primeiro terreno são aqueles que ouvem a palavra, mas eles não entendem. Então o maligno ele vem com muita facilidade e arrebata aquilo que foi semeado. Se uma pessoa ouve a palavra de Deus e não coloca em prática, logo ela não entendeu aquela palavra. Então a palavra ela não produz fruto. O maligno roubando tudo aquilo que foi semeado, ele tem o poder de agir nessa vida. O solo rochoso, ele já representa aquele que ao ouvir as boas novas do evangelho, ele recebe com muita alegria. Porém isso dura pouco tempo. Logo surge a aflição, logo surgem os problemas, a pessoa ela começa a esquecer aquilo que ela ouviu e volta à vida que ela tinha antes das velhas práticas, com as mentiras do maligno sobre a vida dela. A palavra também diz sobre a semente, que ela foi crescendo e ela foi sufocada entre os espinheiros. Essa parte ela refere-se àquele que ouve a palavra, mas a preocupação do mundo, o engano, as riquezas, os bens materiais, o nosso cotidiano, nós temos vivido dias assim, dominam o pensamento dessa pessoa. E essa pessoa ela não tem mais lugar para a palavra de Deus. A palavra de Deus sufoca, é sufocada e logo também não dá fruto. Estes 3 primeiros casos, eles geralmente tratam-se de pessoas que concordam com aquilo que ouvem, até recebem com alegria e motivação, porém não têm nenhum tipo de força para guardar aquilo que ouviram. Elas se preocupam demais com as coisas do mundo, com as circunstâncias adversas, e é uma razão muito comum
para que esse tipo de situação aconteça. Muitas vezes nós esquecemos que o que é maior está em nós do que aquilo que está no mundo. Como Jesus também disse. Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e amará o outro. E conclui: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ou seja, a palavra de Deus se complementa em todos os momentos. Porém, em contraste com os terrenos deficientes que nós lemos aqui nessa parábola dos semeadores, terrenos infrutíferos, existe uma terra boa, que são aqueles que ouvem a palavra de Deus, a recebem com alegria e aguardam no seu coração. São pessoas que são perseverantes e entendem quando vem a perseguição e a aflição, e mesmo em meio a essas condições, ainda dão frutos. O Salmo 119 é um salmo que fala a respeito da palavra de Deus. E o verso 11 do Salmo 119, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa parábola ela nos ensina que nós não devemos colocar nossa confiança em coisas que mudam rapidamente, como relacionamentos, a parte financeira, do dinheiro, beleza, talento, mas que nós devemos ouvir, confiar e reter no que Deus nos diz através da sua palavra, porque a palavra de Deus ela é viva. Então que nessa manhã eu quero te fazer um convite, que eu e você nós possamos ter em nosso coração um solo fértil. A semente que é a palavra de Deus, o semeador é o próprio Jesus e todos aqueles que proclamam as boas novas como eu e como você somos semeadores. A terra é o coração humano. Cada coração ele tem a sua particularidade. E quando a semente ela cai num solo fértil, ela começa a germinar, ela começa a crescer. E muitas vezes nesse processo de germinação e crescimento, que é um processo que ocorre abaixo da terra, parece que não está acontecendo nada, porque ele é imperceptível. E o crescimento espiritual ele também é assim, portanto não desanime. Esse crescimento ele ocorre primeiro abaixo na superfície. Muitas vezes ele é imperceptível, no entanto, quando a palavra de Deus está transformando e reestruturando toda a sua vida interior, também parece que não existe um crescimento, mas existe sim. Existe ali de fato um crescimento espiritual, que talvez você por si mesmo não sinta capaz de notar a mudança. Talvez em uma semana, em um mês, em um ano, mas se você olhar para trás, certamente você vai notar grandes diferenças muito significantes. Talvez você nem mesmo se reconheça se você parar para pensar como era antes e depois. Outro dia eu estava conversando com meu esposo, o pastor Eduardo, e ele disse o seguinte para mim, dentro de um contexto que nós estávamos falando. Se nós olharmos no retrovisor da nossa vida, nós veremos o quanto nós estamos diferentes do que éramos lá atrás. Faça essa análise você também. Deus não enviou seu Filho Jesus para nos salvar porque nós somos pessoas boas e nós merecemos. Pelo contrário, a graça é um favor imerecido. Mas ele providenciou e providencia para nós grandes, incomparáveis oportunidades. Oportunidades que são diárias na nossa vida. Oportunidade de crescer um pouco mais a cada novo dia. Oportunidade de fazer diferente aquilo que nós havíamos feito errado. Oportunidade de nos lembrar onde nós caímos, nos arrepender e voltar novamente de onde nós nunca deveríamos ter saído. Deus nos dá a oportunidade de receber a Jesus como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida e desfrutar da vida eterna. Quem sabe não é hoje mais uma oportunidade que Deus está dando a você de ouvir a palavra, de permitir que essa semente caia num solo fértil e dê muitos frutos, de restaurar em você a alegria e a salvação que só Cristo dá. Tem um texto lá no livro de Provérbios que ele diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Que a luz de Jesus ela brilhe sobre a sua vida nesse dia, que a semente da palavra de Deus encontre um solo fértil em seu coração e que você frutifique para a glória de Deus. Quero te convidar para orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças damos a Ti, Senhor, porque o Senhor, Pai, é um Deus maravilhoso, um Deus que nos ampara, um Deus que está conosco, Senhor, em todos os momentos. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra, pela semente da Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. E eu venho te pedir, Pai, que nesse dia, Senhor, essa palavra, Senhor, venha alcançar, Pai, corações
com solos férteis. E que essa palavra, Senhor, ela venha, Pai, encontrar esse solo, que ela venha germinar, que ela venha fazer a diferença e que venha, Senhor, a dar muitos frutos, Pai. Senhor, socorre mesmo, Senhor, nessa manhã, Pai, aqueles que estão aflitos, cansados, abatidos, pensando que talvez não existe, Senhor, mais solução para o seu problema, Pai. Mas nós sabemos, Senhor, que através de Jesus nós temos vida e vida em abundância. E eu te peço, Pai, vem mesmo, Senhor, com a tua vida, Pai, sobre as vidas, Senhor, que estão ouvindo essa mensagem, que hão de ouvir. Pai, eu te agradeço por esse dia, te agradeço pelo dia, Pai, que está à nossa frente, Pai. Que nós possamos mesmo, Senhor, propagar, Pai, as sementes da tua palavra e ser sal e luz por onde andarmos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor dê um dia maravilhoso para você. Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.